Imagina a cena. Uma sala cheia de pacientes com afasia, pessoas que perderam grande parte da capacidade de compreender palavras. A televisão está ligada. Na tela, o presidente faz um discurso solene para a nação. As frases são bem construídas, a entonação é firme, sabe? Tudo parece tecnicamente correto. Mas, de repente, algo curioso acontece. Enquanto muitos consideravam aquele discurso convincente, os pacientes começam a rir. Alguns balançam a cabeça em desaprovação, outros percebem na hora que tem algo errado ali. No capítulo O Discurso do Presidente, do livro O Homem que Confundiu Sua Esposa com um Chapéu, de Oliver Sacks, a gente acompanha essa cena real e descobre como pessoas com dificuldade para entender palavras conseguiram perceber algo que muitos ouvintes normais não perceberam. Hoje eu quero te contar essa história e no final talvez a gente comece a escutar discursos de um jeito diferente, ok? Vamos lá! Pois é, o cenário era exatamente esse. O Oliver Sacks descreve que os pacientes estavam ali, ansiosos para ouvir o presidente falar. Era para ser um momento sério, importante, e, no entanto, a reação foi essa aí. Uma explosão de risos, de incredulidade, bem no meio do pronunciamento. E essa é a grande questão que o Sacks coloca pra gente. Era um erro de compreensão? Uma falha por causa da condição deles? Ou será que era o contrário? Será que eles estavam captando uma verdade mais profunda? Uma que passava batido para a maioria das pessoas? Para a gente conseguir entender essa reação, primeiro a gente precisa mergulhar em como a percepção desses pacientes funciona. E olha, não se trata de uma deficiência, mas de uma reorganização completa dos sentidos. A afasia receptiva, que era a condição que esses pacientes tinham, não é uma perda de inteligência, nada disso. A mente continua fiadíssima. O que se perde é a capacidade de decodificar o significado literal das palavras. Mas todo o resto, a emoção, o tom, a intenção por trás da fala, isso não só continua lá, como fica hiperaguçado. O que acontece aqui é simplesmente fascinante. É como se a perda de um sentido amplificasse outro. Sem a distração das palavras, esses pacientes se tornam verdadeiros mestres em ler a música da fala. Eles ouvem a verdade no tom, no ritmo, na cadência. Eles se tornam, como o próprio Sacks descreve, detectores de mentiras humanos quase infalíveis. E essa citação do Nietzsche parece que foi escrita para essa situação, né? É brilhante. Não dá para fingir a expressão que acompanha as palavras. A boca pode até formular uma mentira, mas o corpo, a voz, a postura, tudo isso entrega a verdade. E era exatamente para esse ar afetado que os pacientes estavam reagindo. Então o ponto crucial é este. O riso não era de confusão, era de reconhecimento. Eles viam os gestos exagerados, os histrionismos, como o Sacks chama. Ouviam os tons falsos e as cadências forçadas na voz do presidente. Para eles, que não eram enganados pelo conteúdo das palavras, a performance toda era grotesca, era cômica, era falsa. E essa é só uma das muitas histórias incríveis que o Oliver Sacks conta. Se essa exploração da mente fascina, a fonte completa, o livro O Homem que Confundiu Sua Esposa com um Chapéu, tá com o link aqui na descrição. Sério, vale muito a pena a leitura. Beleza, a gente viu o lado de quem não entende as palavras, mas sente o tom. Agora, vamos inverter a situação, para a gente ter o quadro completo. Será que existe o oposto? Alguém que é surdo para a emoção na voz, mas que consegue analisar a linguagem de forma perfeita? Pois é, existe. E o Sacks nos apresenta um caso que é simplesmente fascinante. O nome dessa condição é agnosia tonal. E olha que curioso, enquanto a afasia geralmente está ligada a danos no lobo temporal esquerdo do cérebro, a agnosia tonal está ligada ao direito. O resultado é um mundo onde as palavras são entendidas, mas toda a melodia emocional por trás delas sumiu. E aí a gente conhece a Emily D. Ela era uma poetisa, uma mestra das palavras. Com a agnosia tonal, ela perdeu a capacidade de ouvir a alegria, a raiva ou a tristeza na voz de alguém. Para compensar, ela se agarrou naquilo que ainda conseguia entender, a estrutura lógica e formal da linguagem. A fala, para ela, tinha que ser como um texto bem escrito, com palavras apropriadas nos lugares apropriados. E esse foi o veredito dela sobre o mesmo discurso do presidente. Sem nenhuma pista emocional, ela analisou o discurso puramente pela sua construção, pelo uso das palavras. E mesmo nesse teste, ele falhou miseravelmente. Para ela, a linguagem era vazia, inadequada e, no fim das contas, suspeita.
E agora a gente junta essas duas perspectivas. É aqui que o paradoxo se revela de uma forma brilhante. Olha só que coisa! De um lado, os pacientes com afasia, que não entendem as palavras, mas sentem a falsidade na emoção. Do outro, a Emily D., que não sente emoção, mas percebe a falsidade na estrutura das palavras. Ambos, por caminhos completamente opostos, chegam na mesmíssima conclusão: o discurso não era autêntico. A pergunta que fica é: se as pessoas com cérebros neurologicamente danificados de duas maneiras opostas não foram enganadas, quem foi? A conclusão do Sacks é desconfortável e genial. Fomos nós, as pessoas normais. Porque a gente que tem acesso tanto às palavras quanto ao tom pode ser manipulado por um ou por outro. Um tom convincente pode nos fazer ignorar palavras vazias. E palavras bem escolhidas podem mascarar uma falta de emoção genuína. E essa é a fase final, o soco no estômago do capítulo. A ironia suprema é que, naquela sala, a percepção mais clara e mais verdadeira da realidade veio justamente daqueles que eram considerados deficientes. Esse capítulo deixa uma pergunta bem desconfortável no ar, né? No mundo obcecado pela informação verbal, pela retórica, será que a gente está esquecendo de ouvir a música que toca por trás das palavras? A grande lição aqui é sobre a resiliência e a profundidade da percepção humana. A mente sempre encontra caminhos para entender o mundo, mesmo quando as ferramentas que a gente mais usa, como a linguagem, são tiradas de nós. Se esse conteúdo faz sentido, deixa o like, comenta o que achou desse capítulo e me diz: será que a gente confia demais nas palavras? Na próxima, a gente continua explorando outras partes desse livro incrível. O link para ele, claro, tá na descrição. Um forte abraço e até mais.